Agora são 23 horas do dia 12 de julho, é um domingo. Vamos lá, vamos começar. Primeiro conceito que eu quero trabalhar aqui é o seguinte. Existe uma coisa chamada Price Action, que é o movimento do preço no gráfico. Mas vamos lá. O ativo ele tende a fazer movimentos nesse formato aqui, ó. Você concorda comigo que quando esse preço ele encontra uma região onde ele bate e volta, no caso de uma subida, numa alta de preço, isso aqui se chama uma resistência. Então ele chega nesse valor aqui, que aqui está exemplificado na faixa de 260 mil, ele volta, depois ele rompe essa região e ele tende a voltar de novo onde era a resistência e faz uma coisa chamada suporte. Isso daqui é a ideia de suportes e resistências. Então, uma zona que antes foi resistência para o preço, ou seja, ele não passou, ele teve que fazer um pullback, retornar, para depois voltar com mais força e romper, ela depois ela é testada normalmente como um suporte, onde existe uma memória de preço aqui, ele tende a voltar aqui e subir de novo. E aqui ele faz outro suporte, né? Ele vai fazendo isso. Qual é a ideia? Eu não vou aprofundar muito nisso, eu vou trazer um exemplo prático para a gente poder fazer um estudo em cima do gráfico do Bitcoin. E aí, conforme a gente for estudando, eu vou tentando aprofundar um pouco mais essa ideia. Mas vamos lá. Sai daqui também. Vamos aqui para o preço. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. O gráfico trimestral, ou seja, cada barrinha dessa representa 3 meses. E aqui é um exemplo disso que eu estou falando com vocês. Ó, o preço ele começou aqui, ele fez esse movimento e rompeu. Nisso que ele rompeu, olha onde é que ele veio. Ele veio exatamente testar o suporte que antes fez uma resistência. Aqui era uma resistência. Quando ele rompe, ela tende a virar um suporte, ele volta para testar. Aqui ele continua o movimento. E rompeu. E voltou para essa região novamente. E aqui a tendência é que ele volte a fazer isso. Ele continue esse movimento a partir daqui. Claro que não vai ser exatamente nesse formato aqui, mas ele tende a fazer algo semelhante a isso, até que ele vai voltar novamente nessa região aqui, que ele rompeu, para poder fazer um outro teste dessa resistência que virou suporte. Então aqui ele tende a fazer isso e isso. Qual é a ideia aqui? Isso aqui traz um fundamento que eu percebi aqui no Bitcoin já há algum tempo e que eu utilizo muito nos meus estudos e que eu quero trazer aqui para vocês como forma de aprendizado e de estudo. Então vamos lá. Eu mostrei aqui no gráfico trimestral esse movimento, tá? Foi intencional. E aqui a minha ideia é mostrar isso ao longo do tempo. Então eu vou descer aqui para o gráfico semanal. Depois a gente vai trabalhar no mensal. Ó, aqui é o gráfico semanal do Bitcoin, ele completo, tá vendo? Por que eu estou trazendo esse daqui hoje? Porque eu quero começar o estudo lá de trás. Então aqui, ó, como é que eu estou dando zoom no gráfico para poder trazer o conceito. O Bitcoin começou a ser operado a partir de 2009, 2010. E olha que interessante. Esse movimento que eu estava mostrando para vocês já era frequente aqui, ó. Logicamente que tinha muito menos volume. Esse desenho aqui, ó, que ele faz esse movimento pequenininho aqui, desce de novo, sobe, né, faz um topo, na época topo histórico, né? E ele volta para testar aquela região. E aí ele continua esse movimento que ele faz outro topo, volta para testar essa mesma resistência, ele testa aqui como suporte, continua o movimento, rompe esse topinho pequeno aqui, rompe o outro topo maior, vai lá em cima e volta, mas continua nessa sinuosidade. E aqui a gente continua. Valores redondos como 900,
1.000, 2.000, 3.000, tendem a serem pontos de inflexão no mercado, ou a gente chama também de ímã de preço, ou seja, o preço ele tende a fazer, geralmente nessa região, então vamos falar ali dos $1.000, vai ser ali entre 950 e 1.050 dólares, ele tende a ser um ímã de mercado, ou seja, aqui ele fez um topo histórico na época, exatamente a 1.200 dólares. E depois, para ele romper essa região, olha onde é que ele fez outro topinho antes de romper. É a mesma região, 1.250, 1.300. Então, são regiões de preço que tendem a puxar o preço para aquele momento ali. E ali ele faz geralmente uma resistência ou um suporte, né? Sem que o preço tenha passado por ali antes, pode acontecer também. Então, aqui, ó, quando ele rompe os 2.000 dólares, ele sobe, vai lá nos 3.000, ó, ele passa direto dos 2.000, rompendo, vai nos 3, mas ele volta para a região de 2.000 dólares. Por quê? Porque é uma região onde muitas pessoas colocam ordem de compra e de venda, porque são números redondos. Números redondos tendem a puxar o preço. Isso você vai ver em qualquer tipo de ativo, tá? Ó, aqui você percebe isso na região dos 4.000, tu vê que não é uma consolidação, mas é uma região onde ele faz um pivô. Isso aqui é um pivô, tá? Sobe, desce, sobe de novo. É um pivô de alta. Ó, aqui ele volta para bater continência na região dos 5.500, 6.000 dólares. Entendeu? E depois, ó, tu vê que ele sobe. Ó, ele sobe. Eita. Ele sobe, vai lá nos 20.000, mas olha onde é que ele volta para bater continência. E olha onde é que ele faz fundo. Na região dos 4.000 dólares. Ou seja, números redondos também chamam preço, tá? Esse é um ponto que eu queria trazer. Agora vamos lá, vamos continuar. Qual é o ponto principal que eu quero trazer aqui? Eu percebo essa sinuosidade no Bitcoin, apesar dele ser um tipo de ativo muito explosivo. Uma coisa que eu percebi ele sempre volta no último grande topo para fazer o próximo grande fundo. Ou seja, o que isso quer dizer, Lucas? Está falando grego. Cara, ciclo de mercado. Aqui começou um ciclo, fez um topo. Tá aqui marcado o topo. Ele vem e faz um fundo. Mas vamos marcar aqui. Ele faz o topo na região dos 19.000. Vem um ciclo de queda, bear market. Sobe fazendo o topo histórico. Desce. E o fundo de mercado acontece aonde? Na mesma região. Por isso que eu estou falando, não é o preço exato. Ó, vou puxar aqui para o mensal, porque fica mais fácil de visualizar. Ó, a gente está falando dessa região aqui. Olha o que aconteceu aqui. Isso aqui já é uma coisa que eu já vou pedir para você anotar, se você quiser anotar. Então aqui ele faz um topo nos 19.785. Ele volta depois de alguns anos, ele começou aqui o ciclo, dezembro de 2017, e ele fez um fundo em 15.479. Repara que é uma região de 20% abaixo do último topo, o último grande topo do primeiro ciclo do Bitcoin. Ou seja, é um número que a gente precisa anotar. Por quê? Eu entendo que depois que ele rompe o topo histórico e ele faz um novo topo histórico, quando ele volta para testar essa região que antes era uma resistência e se torna um suporte, ele vem testar esse suporte, ele não vai bater nos 19.785, parar ali e voltar a subir dele de novo. Ou seja, existe um dinamismo, não existe número exato para análise técnica. Então, quem comprou quando ele bateu nos 19.785 ainda teve que ter um pouquinho de sangue frio para passar um calorzinho para ver o preço cair mais 20% abaixo daquele suporte, daquele preço de suporte, vamos dizer assim. Por quê? Como eu falei desde o início, não é o preço, mas é a região que importa. Aí vamos lá, ele vem aqui, testa o suporte,
E existe um outro dado importante aqui que eu quero trazer. 59 barras ele levou do topo histórico do ciclo anterior até o superfundo, né? O fundo do bear market do ciclo posterior. São 59 barras no gráfico mensal, 59 meses. Anota esse número aí, tá? Então você já começa a entender aqui que o Bitcoin, no ciclo passado, ele caiu até 21,76% abaixo da linha de suporte do topo do primeiro ciclo e levou 59 meses para isso acontecer. Outro dado importante aqui que você também pode anotar, e eu acho legal, é que ele levou 36 meses para fazer essa barrinha aqui, semanal. No mensal, quer dizer, no semanal vai dar mais ou menos 260 semanas, tá? Para romper aquele topo histórico. Ou seja, no primeiro grande ciclo do Bitcoin, ele levou 36 meses, 3 anos, para romper o seu topo histórico, tá? Grava esse dado, isso é importante. Então essa região aqui ficou marcada como... Vou até marcar ela aqui. Então isso daqui é uma região que era uma resistência e se tornou um suporte. Se um dia o Bitcoin voltar para essa região aqui dos 20 mil, ele provavelmente vai fazer parada de preço aqui, nessa região. Ele faz essa mesma ideia aqui em cima. Exatamente aqui, onde ele faz esse topo, ele está hoje. Olha, ele veio aqui, testou, voltou, fez um pullbackzinho de pré-rompimento, rompeu, pullback de pós-rompimento, topo histórico. Voltou para a mesma região, né? Testou, subiu, está testando de novo. E aqui tem um ponto importante. Vamos lá. Lembra que a gente fez esse suporte, que era uma resistência e virou um suporte? Aqui você tem outro topo histórico, onde você tem uma nova, que era uma resistência, uma região, aqui nos 69 mil, que vira uma região de suporte, onde ele está testando hoje. E tem média ali, mas eu vou falar da média mais para frente, talvez até em outro vídeo, para não ficar muito longo. Ou seja, ele já está numa região de fundo, onde possivelmente ele vai fazer fundo aqui, tá? Não acredito em grandes quedas, mas eu consigo trazer uma métrica para a gente poder trabalhar aqui, baseado no ciclo passado. Então vamos conversar. Você lembra que a gente anotou que ele levou 35, 36 meses desse topo até o rompimento dele? 35 barras, 36 barras, ou seja, 3 anos. Olha o que acontece aqui. E aqui ele faz até uma consolidação, mas vamos lá. Para ele romper esse topo aqui, o último topo histórico do ciclo passado, em novembro de 2021, levando para fazer esse rompimento aqui, 28 barras para chegar lá, 36 barras para romper. Gente, coincidência? Por que ele levou exatamente 3 anos para romper o outro topo histórico e agora ele leva exatamente 3 anos para romper o último topo histórico? Eu não acredito em coincidência, tá? Eu acredito que em comportamento de mercado. O comportamento das pessoas e o comportamento dos ativos costumam se repetir. E uma coisa que eu aprendi já citei no vídeo anterior, que é um cara chamado Alexandre Volvox, vulgo Stormer, é que o tempo
também faz preço. O tempo também se repete, ou seja, uma janela temporal de 36 meses no ciclo passado, daqui para cá, se repete aqui, daqui para cá. E tem um outro dado aqui que a gente pode entender. Vamos ver se vai fazer sentido, tá? Isso daqui eu não cheguei a ver antes não. Dos 36 meses eu já tinha visto e por isso que eu resolvi trazer. Mas ó, daqui, de quando ele rompe até ele chegar no topo histórico, no último topo histórico, exatamente quanto? 11 barras ou 11 meses. Rompeu, levou 11 meses para chegar no topo histórico. Aí a gente vem para cá. Vamos ver se essa história vai se repetir. Ele rompe nesse daqui. 12 meses para chegar no topo histórico. Se for ver é 11, porque ele rompe mesmo de verdade aqui, né? Quando ele... Mas é subjetivo, tá? Essa marcação é subjetiva, gente. Isso aqui não... Ele rompe nesse daqui, chega no topo histórico nesse daqui. 11 barras também se repete. Outro dado importante. Você está anotando, né? Vamos lá, anota aí. Do topo histórico, de um topo histórico até o rompimento, né? O topo histórico faz uma resistência. 36 meses depois ele rompe essa resistência. 59 meses depois do topo histórico rompido, ele volta e testa suporte. Depois que ele rompe, 11 meses depois, topo histórico. Quanto tempo ele leva do topo histórico até o fundo do mercado? Vamos ver. Topo histórico. Tirando aqui. Fundo do mercado. Fundo exato, tá? O candle que fez o fundo. 12 meses. 12 barras. Agora vamos pensar aqui. Desde que ele atingiu o último topo histórico desse ciclo que a gente está vivendo, até o presente momento, nós estamos na 9ª barra. A 12ª barra será em outubro. Grava isso daí. Outubro. Esse fundo aqui foi em dezembro, ou seja, final... Não, o fundo foi aqui. Foi aqui. Novembro, ou seja, final de ano ele faz fundo, final de ano ele faz topo. Tu vê que ele leva exatamente um ano para descer. Então a gente entende também que possivelmente o fundo do mercado está aqui em outubro. É muito provável que esteja, tá? Vamos ver no ciclo mais anterior ainda. É porque aqui é muito... Antes daqui, dessa região aqui, daqui para trás, o Bitcoin ele ainda era muito volátil, muito incerto. Mas eu não duvido que a gente tenha congruências aqui não. Vamos testar para entender. Ó, aqui ele faz... O fundo mesmo é aqui. Tu vê que essa barra aqui ela vem mais embaixo. Em agosto. Né? Aí vamos pensar aqui. Se faz sentido isso aqui. Ó, dezembro, topo histórico, até o fundo. 20 barras. Aqui ele já levou mais tempo. Só que ele também chegou aqui, né? 13 barras. Aí qual dos dois é o fundo? Não sei. Ele fez um fundo duplo aqui. Isso não se repetiu mais. O Bitcoin não fez mais fundo duplo depois desse. É o que eu tô te falando. A gente está falando de 2015 aqui. É muito tempo atrás. Então, o mercado muda? Muda de um ano para o outro? Muito difícil. Mas depois de 10 anos, você pode considerar que teve mudança. Deixa eu ver o que mais a gente pode entender daqui. Ó, vamos fazer um teste aqui também para entender essa distância aqui do topo para esse fundo aqui. 60 barras. O outro foi 59, né? 60 barras. Então a gente entende que é mais ou menos 5 anos, desde que ele faz um topo histórico até ele romper, fazer um novo topo histórico e testar o topo histórico rompido como suporte. 60 barras, 5 anos.
Daqui para cá a gente já tinha marcado, já tinha analisado, né? Mas vamos colocar de novo. Gente, cadê? Aqui. 60 barras, né? Agora deu até 60. Vamos lá. Agora esse daqui. Estamos na 56ª barra. Teremos aqui a 60ª barra em novembro, ou seja, fundo do mercado provavelmente entre outubro e novembro deste ano, provavelmente, tá? Vou voltar a dizer, isso aqui é subjetivo, tá, galera? Isso aqui é um estudo, você não tem que acertar com exatidão, você tem que ter noção do que esperar nessa faixa de tempo. Você tem que ter noção do que você está esperando, o que pode estar acontecendo, o que você espera. O fundo do mercado vai ser agora em julho? Cara, não tem evidência histórica de que o Bitcoin faça fundo de mercado, fundo de ciclo em julho. Mas eu tenho evidência de que ele faz entre outubro, novembro e dezembro, né? É o que ele fez antes e que a gente pode acreditar que ele vai repetir. Eu não estou tentando aqui acertar o futuro. Eu estou trazendo evidências de que isso pode acontecer. E também pode não acontecer, tá? Mas baseado no histórico e análise técnica, você analisa o passado para tentar entender o que está acontecendo no presente e o que pode acontecer no futuro. Então você traz evidências do passado, estuda elas para poder tentar entender o que está acontecendo de hoje em diante, entendeu? Então vamos considerar que é muito provável que a gente veja fundo do mercado ali entre final de outubro e meado de novembro. E aí só o tempo vai poder dizer, tá? E aqui a gente tem 60 barras desde o topo de 2022, que foi o último grande ciclo. Nós temos até novembro 12 barras desde o último grande topo, ou seja, um ano, outubro. Então, entre final de outubro e início de novembro, a gente tem 12 meses após. O ciclo de bear market dura em torno de 12 meses. Que mais que a gente pode estar entendendo aqui? Então, aqui, temporalmente falando, a gente já entende que o Bitcoin muito provavelmente já está na região de fundo, falando de preço, e a gente vai estudar o preço também, mas vai ser no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou longo. Mas falando em se tratando de tempo, a gente pode esperar o fundo do mercado para final de outubro, início de novembro, tá? E hoje a gente também aprendeu sobre o movimento de expansão e retração do mercado, que é exatamente isso que a gente estava brincando de fazer aqui. Ó, expansão, retração. Isso aqui tem métrica, tá? Pro Bitcoin, a métrica é meio fora do padrão de mercados tradicionais como bolsa de valores, ações, né? Principalmente ações americanas costumam respeitar muito. Mas a gente usa uma coisa chamada regressão de Fibonacci. Pro Bitcoin, os números são um pouquinho diferentes, a gente vai trazer isso mais para frente aqui. Mas para ativos de bolsa, você usa a regressão de Fibonacci nos números ali próprios do Fibonacci mesmo. A gente vai estudar sobre isso também. É um tema que eu também gosto muito de trabalhar e que eu acho que vale a pena aprender. Então aqui são expansões e retrações. Galera, eu vou abrir aqui agora o gráfico que eu faço geralmente as minhas marcações. Aqui eu quis trazer esse daqui para trazer mais histórico, tá? Antes ali de 2015, 2014, né? Para poder a gente trazer isso. Mas eu geralmente utilizo esse gráfico aqui, ó. Cadê? Esse aqui. É o que eu mais utilizo. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. E a gente tem aqui algumas marcações que eu pretendo trazer no próximo vídeo como ferramenta de estudo também pra gente, tá? Esse vídeo já tá bem longo. Vou tentar fazer alguns cortes para ele poder ficar melhor, mas aqui tu vê onde eu faço marcação aqui de suportes e resistências.
a antiga, a nova, tá? Você tem as médias aqui, o comportamento delas. Eu vou trazer um vídeo, hoje não, porque já vai dar meia-noite, mas amanhã, segunda-feira, eu vou trazer um vídeo com o fechamento dessa semana para entender os movimentos de prazo mais curto, tá? E aí deve estar subindo aí, provavelmente na segunda-feira. Mas a gente tem muita coisa para trabalhar aqui, muita coisa interessante para estudar, para aprender. Gráfico diário também. Cadê? Tem canais aqui, ó, que ele está trabalhando. Inclusive, ele já está fazendo um movimento esperado aqui, ó. Ele bateu, não chegou a encostar na média, né? Mas chegou próximo da média. O que funciona a média? A média é um ímã. O que o ímã faz? Ele puxa, mas ele também empurra. Então, a média, ela é um ímã móvel do preço. A gente falou sobre o ímã que funciona no preço redondo, né? 60 mil, 50 mil, 55 mil, números redondos puxam o preço. Mas também existem as médias móveis, que é a média do mercado naquele período. Essa média preta aqui, por exemplo, ela é a média do mercado nos últimos 50 períodos, nesse caso aqui 50 dias. E ela faz preço, tá? Então aqui, puxou e já está empurrando. Só que eu ainda acho que ele talvez ainda encoste nessa média, talvez até suba um pouquinho para chegar nessa barra superior aqui desse canal. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, que eu pretendo trazer já amanhã. Talvez isso não aconteça não. Vamos lá, vamos esperar para ver. Mas está muito interessante o Bitcoin para estudo, está muito interessante. Galera, então é isso, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu pretendo trazer estudos sobre qual será a faixa de preço do fundo do Bitcoin, que a gente espera que aconteça como a gente estudou hoje, né? Entre final de outubro e início de novembro. Então, mas qual será o preço? Será que vai ser o preço atual, que ele está hoje, nos 63 mil dólares? Será que ele cai mais? Será que ele chega a 50? Será que ele chega a 55? Será que ele perde os 50 mil? São pontos aí que a gente vai estar discutindo para poder estar entendendo não o preço exato, porque eu não sou vidente, tá? Se eu soubesse o futuro eu jogava na Mega Sena, mas são estudos que a gente consegue fazer para entender as probabilidades de determinadas faixas de preços que ele pode estar alcançando para fazer essa marcação de fundo, tá? Também utilizando, logicamente, todo o histórico do Bitcoin. E eu gosto de trabalhar com o histórico, tá? Porque o que aconteceu no passado não necessariamente acontece exatamente igual no futuro, mas existem probabilidades das coisas se repetirem. O mercado ele é muito cíclico, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Eu ainda estou aprendendo a fazer esse tipo de conteúdo, mas espero estar evoluindo mais aí, tanto com explicações mais claras, como também com equipamento, né, utilizando outros tipos de ferramentas. Mas eu acredito que essa ferramenta no celular, o TradingView, ele consegue me dar um suporte para poder fazer esse tipo de trabalho, pelo menos inicialmente. Depois, com o tempo, a gente vai melhorando. Mas eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Deixa o teu like, se puder compartilhar com quem também se interessa por esse tipo de assunto. Vai ser muito, muito legal e muito gratificante ter você e as pessoas que você conhece aqui seguindo e acompanhando o nosso conteúdo. Então, curta, siga, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e muito obrigado. Até a próxima, galera. Tamo junto.